Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos falar não sobre um transtorno, mas nós vamos falar sobre um dos fatores que pode nos conduzir a diversos transtornos. Como se hoje fosse um estudo a respeito de uma vacina, de um procedimento de profilaxia, de algo que nos ajudasse a, a evitar o desenvolvimento de transtornos. Vamos lembrar que praticamente em todos os encontros em que nós abordamos os diversos transtornos mentais, de uma forma geral, a gente chega sempre no mesmo lugar. Existe um desequilíbrio espiritual com relação à parte, ao aparelho, ao equipamento mental, que é que precede a origem, a instalação do transtorno. Ou seja, antes de um ser humano ter um transtorno mental, existe um espírito que gerou esse corpo com algum tipo, alguma questão mental. Então, sempre a gente conversou sobre isso. Não importa se o transtorno é um toque ou é um transtorno de bipolaridade, qualquer um dos transtornos que a gente tenha falado, sempre existe um espírito que desequilibrou seu aparelho mental e agora a sua mente se expressa através de um corpo que foi gerado a partir desse desequilíbrio que o espírito traz de outras vidas. Joana de Ângeles também associou bastante a questão da culpa. O espírito usou a mente para causar sofrimento a si, ao outro, seja quem for, tentou, se equivocou perante as leis da vida e carrega a culpa. Ao carregar a culpa, gera um cérebro como se fosse descompensado, desequilibrado, desestruturado em termos de dinâmica de funcionamento. E aí esse cérebro se expressa como se ele tivesse com algumas pecinhas que não estão bem encaixadas. E às vezes com mais predominância de sintomas, às vezes menos. Então a gente vai pensar hoje no nosso estudo a respeito dessa origem. Como é que eu faço para eu não criar esse cérebro que vai me gerar transtornos, sintomas? E um dos fatores que a gente acabou de falar é essa culpa. Ou seja, eu agi equivocadamente no passado, não me redimi perante a lei, não me responsabilizei pelo que eu fiz e volto para uma nova vida, entro numa nova experiência carregando essa culpa. A minha mente está atormentada. Porque lá no fundo eu sei que tem erro, eu não devia ter feito, eu agi mal, e aí eu venho e perturbo a minha mente desse novo corpo. Então, uma das causas desse tormento mental que a gente gera em vidas anteriores tem relação com a culpa. E a culpa é a não responsabilização por um erro. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos começar lembrando que a lei de causa e efeito, ela funciona a partir do nosso uso do livre-arbítrio. Então, eu tenho como ser humano, eu tenho o livre-arbítrio, ou seja, eu tenho liberdade de escolha, de arbitrar, de ajuizar, de definir. Então, eu vou escolhendo os caminhos, eu vou escolhendo como eu falo, eu escolho como eu vejo a vida, eu escolho como eu reajo, eu escolho quais os principais caminhos, minhas prioridades. Então, eu vou escolhendo e eu posso acertar ou errar na minha escolha. Então, a gente não fala. Ah, o mecanismo de erro e acerto faz parte do progresso, faz parte da lei da evolução da vida. A gente é, a gente é permitido, Deus nos permitiu o erro e o acerto,
Quando ele nos dá liberdade para agir, sabendo que não estamos ainda aperfeiçoados, purificados, ainda não somos perfeitos, Deus sabe que vai nos deixar agir e que provavelmente, em muitas vezes, nós vamos errar, porque não estamos prontos, não somos perfeitos, não somos espíritos puros. Mas Deus permite que um espírito que ainda é imperfeito tenha livre-arbítrio, ou seja, Deus abençoa, Deus que nos ofereceu a espontaneidade nas escolhas, e aí nós vamos acertando, errando, e vamos evoluindo com o erro e o acerto. Mas será que a humanidade, se nós olharmos para trás, a sociedade, ela tem vivido em paz com essa história de erro e acerto? A gente percebe, a gente sente que existe naturalidade do ser humano quando ele lida com erro e acerto? A gente permite o erro? A gente, a gente fica tudo bem? É ok pra gente o erro? E aí a gente vai ver que não. Na história da humanidade, a gente tem pago um preço muito alto quando a gente erra. Cada vez que a gente vai resgatar aí algumas fases da história da sociedade, vamos pensar antigamente, era da lei de Deus antes de Jesus, o olho por olho, dente por dente. Ah, você roubou com a sua mão? Corta a sua mão, pronto. Então, olha o preço que se pagava diante de um erro. Ah, você errou e não sei o quê, a gente é pena de morte. Pronto, mata, mata, não tem nem que escolher. Tortura. E mesmo não muito longe da gente, a gente até outro dia na educação, a gente aplicava palmatória, que era aquela reguada que se dava na palma da mão das crianças quando errava. E eu já não peguei isso, mas o meu irmão mais velho pegou, ou seja, outro dia, há pouco tempo, para educar dentro de uma sala de aula, olha o absurdo, dentro de uma sala de aula se dava a mão à palmatória. Então, nós não temos uma boa referência a respeito do como se lida com a pessoa que erra. Está arquetipicamente instalado em nossos registros que é péssima a escolha de errar, porque se paga um preço muito alto. É muito sofrimento para quem erra. A mulher pega em adultério na época de Jesus. A mulher, o homem não. Mas a mulher pega em adultério era apedrejada. Apedrejada. Você matar alguém jogando pedras. Olha que crueldade. E a gente poderia ficar dizendo aqui mil exemplos do que acontecia para as pessoas que errassem. Ainda hoje, nós ainda não estamos bem, ainda não aceitamos o erro como um mecanismo que faz parte da lei de Deus. Deus permite que o ser humano erre. O ser humano não permite que o outro ser humano erre. A gente cobra muito caro. Quando a gente erra, a gente se sente muito mal, porque a gente tem essa cobrança. Mas a hora que estiver na nossa vez de cobrar do outro, a gente esquece rapidinho o quanto é ruim e a gente cobra, a gente humilha, a gente aponta o dedo, a gente exige, a gente expõe. Hoje, na mídia, nas redes sociais, a pessoa cometeu um erro, ela falou algo que ela não deveria, ela ofendeu algum grupo minoritário. Vamos detonar essa pessoa. Vamos detonar, execrar, cancelar. A gente precisa fazer ela pagar um preço alto. Então, faz parte. Parece que está instalado na gente essa cobrança, que não é uma cobrança que Jesus ensinou. Agora vamos lá resgatar o nosso mestre querido. Como que Jesus se comportava, se posicionava diante de um erro? Ele mostrava o erro, ele declarava o erro, mas ele não perseguia o que errou.
Ele disse: Deus condena o pecado, mas quer a purificação, a elevação do pecador. Eu vim para trazer dignidade, para elevar o pecador a Deus. Para que esse pecador se eleve a Deus, ele precisa aprender a não pecar. Então o problema está no pecado e não em quem peca. Pecado nesse sentido de errar o alvo, de se equivocar em termos de fazer a melhor escolha, de se desviar das leis divinas, de agir de uma forma que gere prejuízo para si e para os outros. Então Jesus nos mostrou, Jesus falou: não julgueis. Jesus falou: para de olhar a trave no olho do outro. Olhe a trave no seu olho e pare de olhar o cisco que tem no olhar do outro. A todo momento Jesus falou: parem de se cobrar, parem de se culpar, parem de se condenar. Mas a gente, nos dias atuais, ainda não lidamos bem com o erro. Então vamos lá. O que acontece se eu cometo um erro? Quase que instintivamente, mas na verdade é inconscientemente, eu sei que me aguarda maus momentos. Eu sei que vão falar para mim, eu sei que vão me punir, eu sei que vai sobrar. Chumbo grosso, como a gente costuma dizer. Então, o que é uma tendência nossa reativa? É negar o erro, é fugir do erro, é não se responsabilizar pelo erro. Então, olha o que a gente consegue quando a gente aplica punição, punição, punição. A gente vai criando pessoas que não lidam bem com o erro e, portanto, tentam fugir do erro. E quando a gente foge do erro, a nossa consciência vai junto com a gente. Eu continuo sabendo que eu errei, mesmo que ninguém saiba. A minha consciência me cobra, porque ela diz: você errou e não ressarciu, você não resgatou, você não reestruturou, você não consertou. Então você tem uma dívida para trás, a minha consciência me cobra. Como chama isso? Culpa. A gente vive com consciência de culpa porque sabe que errou e escondeu para não ser punido, porque a punição é muito forte. É uma, é uma bola de neve, né? É um círculo vicioso que, ó, desde antes do Cristo ainda existe. A gente erra, o erro a gente pune muito fortemente quem erra, então para sair fora da punição, a gente finge que não errou, foge do erro. Quando a gente foge do erro, a gente se sente culpado, e quando a gente se sente culpado, nossa cabeça fica atormentada e a gente reencarna com transtornos mentais. Então, nós vamos falar hoje desse momento que antecede a reencarnação e a geração de um cérebro que é a casa de uma mente espiritual culpada, perturbada, desequilibrada, porque sabe que errou e não devia ter feito, mas não resgatou. Aí ela vem e essa mente transfere para o cérebro esse tormento. O cérebro fica transtornado. Aí a gente tem um transtorno mental. E muitas vezes o transtorno mental nasce de equívocos passados que poderiam ter sido mais facilmente diluídos se a humanidade fosse mais compassiva, amorosa, misericordiosa com os erros. Se ao invés de olhar para alguém que errou, eu xingar, ofender, criticar, punir, eu falasse: tudo bem, eu te ajudo a arrumar, vamos consertar. Pronto, resolvi o problema na hora. Mas como a gente vem cobrar um preço enorme, a pessoa prefere esconder o erro do que lidar com ele e já resolver. E aí a gente fica criando, né, um monte de baús cheio de lixo que a gente guarda bastante para ninguém descobrir os nossos erros. Ninguém gosta que a gente fale dos nossos erros. Imagina a gente numa roda de conversa, durante um evento social, e a gente começar a soltar as nossas sombras e começar a contar tudo de errado que a gente faz. Não, não tem ambiente para isso. Primeiro que vai sair todo mundo de perto de mim.
Segundo, que vão me rotular de maluca. Ou terceiro, vão fugir de mim porque eu sou uma péssima pessoa, uma péssima influência, como se só eu errasse. Então a gente vai vivendo nesse conto de fadas, de ilusão, de fantasia. A gente vai para as rodas sociais, a gente só conta o nosso lado bonitinho, a gente fica disputando para ver quem tem mais, quem faz mais, quem parece mais, e a gente se engana achando que todo mundo ali, todo mundo anjinho, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo é lindinho, porque não se tem espaço para o erro. Eu lembro de um livro, de um desses, acho que ele é que nem se fosse o papa da administração. Eu vou falar o nome dele, vocês me perdoem se eu falar bobagem, mas eu acho que é Jack Welch, que é aquele empresário mais famoso enfim, é um ícone, a mente dele é brilhante. E num livro ele conta um pouco a respeito, acho que é uma entrevista, ele conta um pouquinho a respeito do início da sua carreira. E ele diz que ele, jovem, ele trabalhava numa indústria e o presidente da indústria falou para ele: Olha, você está se despontando tanto que eu vou te dar uma planta da indústria. Né? Tinha várias plantas, eu vou te dar essa planta, você vai ser o gerente dela. E ele conta que ele explodiu a planta. Ele cometeu um erro e a planta explodiu. E aí, imagina você admitir esse erro. E ele admitiu, ele chegou não tinha nem como não admitir, né? Porque só que ele disse que ele não tinha um chefe, ele tinha um mestre dos melhores, um professor. E o mestre falou para ele, esse presidente falou para ele: "E aí, que problemão que você tem na mão agora, nem? Como é que você vai fazer para ressarcir o problema da empresa?" E ele falou: "Eu tive que me virar para fazer com que a empresa voltasse não só onde estava, mas ultrapassasse, e ele conseguiu, porque foi dado uma chance para ele refazer o erro. E ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu ressarcir o prejuízo, não teve fatalidade, ninguém se machucou, mas ele conseguiu resgatar aquilo que era da empresa e que ele tinha explodido, inclusive fazendo a empresa crescer. Aí ele disse que depois que ele aprendeu bastante sobre indústria, ele foi entrar no setor financeiro. E aí ele comprou um banco e ele faliu o banco. Precisa ter uma autoconfiança para você falar, não, não vou desistir. Pois ele falou: Eu vou falir esse banco, mas eu vou fazer ele crescer de novo. E ele foi, ele conseguiu, ele deu a volta por cima. A gente vê hoje o tal do Elon Musk, que também na sua história decidiu investir no aspecto espacial, na área espacial, e até ele conseguir fazer dar certo, ele explodiu 3 foguetes. Eu fico me imaginando, eu do meu tamanhinho, eu jamais me teria nesse lugar, e se eu tivesse explodido um foguete, eu teria me enfiado com a cabeça embaixo da terra, que nem avestruz, de vergonha. Ele não. Mesmo ele tendo os seus heróis, que eram aqueles primeiros astronautas que pisaram na Lua, falando numa entrevista que ele era maluco, que isso ele não devia fazer, ele chora quando ele ouve isso, porque é um herói dele falando que ele estava errado. Mas nem assim ele desiste. E ele vai e ele consegue. E tantas outras pessoas que não aceitam a punição que a sociedade imprime quando erra e continuam e resgatam, corrigem, faz o que precisa fazer, dá a volta por cima até chegar. Mas a gente que não tem essa força espiritual, a primeira vez que alguém aponta o dedo, a gente fica quietinha, fala: não fui eu, não fui eu, não fui eu, tenta fugir, tenta escapar. E a gente se atormenta. A gente fica com a mente atormentada, porque existe uma cobrança. Eu errei, eu não resgatei, eu tenho medo do que vão falar, então eu fugi, eu deixei para lá. Então, esse mecanismo que a gente tem de punir, e a gente faz isso na educação, observe como que a gente lida com as crianças quando elas cometem erro. Nossa, parece que acaba o mundo. A gente cria trauma nas crianças com o erro. Cada vez que uma criança erra, a gente faz um drama tão gigante que elas ficam tremendo, ou seja, nunca mais na vida eu quero errar. Ela vai conseguir nunca mais errar? Não. Mas o que que vai acontecer quando ela começar a errar? Ela vai, ó, esconder, não fui eu, não fui eu, não fui eu, porque não tem um ambiente protegido para eu dizer eu que errei, eu que quebrei.
Ela vai tentar disfarçar, ela vai empurrar para o amiguinho, e é o que a gente faz até hoje, tentando fugir dos nossos erros, porque o preço que se cobra é muito caro. Então a gente precisava trazer mais naturalidade para a gente não precisar se atormentar tanto e gerar transtorno lá na frente, quando a nossa consciência pesa tanto. Bom, então eu queria falar sobre fugas psicológicas hoje, que é esse não enfrentamento, é o não enfrentamento do que a gente vai fazendo na vida. A gente quer escapar, fingir que não está acontecendo, lá, 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 não fui eu, apontando para o outro, foi o outro, esconde, finge que não aconteceu. Todas são fugas, fugas do ego, que teme pagar o preço de admitir um erro. Só que ele vai se atormentando, se atormentando, se atormentando. Ele vai se sentindo o quê? Como que a gente fala hoje, aquela síndrome do impostor. Eu não sou quem as pessoas acham, porque eu vivo escondendo os meus erros, ninguém sabe deles, e a gente vai se sentindo uma farsa. Então, ao invés de fugir, enfrentar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar com o ser consciente, capítulo 8. Joana vai falar desse. É como se a gente amortecesse o desconforto. Ai, eu acho que eu falei, eu usei uma frase que machucou meu marido hoje. Aí, ao invés de eu enfrentar isso e ir conversar com ele, me desculpar, eu amorteço, eu disfarço. Sabe quando você toma alguma coisa para fingir que não existe? Para não doer, eu escapo tentando amortecer a minha culpa. Então, Joana diz: apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a raças, a grupos sociais, são fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, responsável pelas disputas lamentáveis que, deterioradas, são germes da guerra. Então, uma das formas que a gente tem de fugir é a gente se apegar a um nicho, se apegar a um nicho. Esse não é o exemplo que eu dei de ter falado para o meu marido, a gente guarda ele mais para frente. Aqui, o que Joana está trazendo é assim, ó, para eu não ver as minhas sombras, que tal se eu me juntar a esse grupo de manifestantes em prol de não sei o quê? E eu levantar a bandeira e lutar por isso. Olha que coisa linda! Nossa, eu estou lutando por uma minoria. Então, é um apego que às vezes é cultural, é a objetos, é a raças, é a grupos sociais. A gente está vendo muito hoje, né? Aí a gente deixa de viver a nossa vida cheia de problemas que eu vou ter que enfrentar. Não, deixa o meu problema para lá, que eu vou defender o problema do outro. Aí eu vou lutar em prol do fulano, da ciclana, do grupo, da minoria, da etnia, seja lá o que for. Não que eu não deva fazer isso, mas eu preciso ser, pelo contrário, a gente precisa ser caridosos, solidários, fraternos, mas eu preciso ter a coragem, a honestidade de olhar para mim, para eu saber se eu não estou usando esse palco para fugir dos meus próprios problemas. Eu vou lutar pelos problemas do meu vizinho que faz parte da minoria X, eu vou ajudar a defender ele. Vai, mas não deixe de cuidar dos seus próprios problemas, de enfrentar os seus erros. A gente acaba amortecendo nossa consciência fazendo um bem, que é eu vou lutar por aqueles que prejudicaram os, sei lá eu quem, o grupo X lá. Então, eu vou mostrar, eles foram errados, eles perseguiram, eles maltrataram, eles exploraram. Tô apontando o dedo. Tô apontando o dedo para aquele que errou. É como se eu tivesse amortecendo, eu estou enfrentando um problema, só que não é meu esse. Eu posso e devo me envolver com causas sociais. Eu só não devo cair na armadilha que eu mesmo crio e acabo me envolvendo só com problemas sociais e deixando os meus para trás. É amortecer, amortece, por que que eu amorteço? Porque eu fico com uma sensação, olha como eu estou fazendo bem para a humanidade, ai que delícia. Só que eu estou fazendo isso para fugir de olhar para os meus próprios problemas, para as minhas próprias questões. Então,
Não dá para não cuidar daquilo que é responsabilidade minha. Eu preciso integrar as duas coisas. E Jesus falou: amar ao próximo como a si mesmo. Os dois estão no mesmo patamar. Não é amar o próximo e vai e se envolve com o problema dos outros, mas e eu? Não, como a si mesmo? Eu preciso cuidar do meu e do outro. Vamos agora para a vida, desafios e soluções. Ela vai falar das bengalas também, que às vezes a gente é mais ou menos a mesma história. Eu me apoio numa coisa para, né, para não precisar crescer na outra. Aí eu fico de coitadinha aqui, assim não vou me cobrar ali. Então, vida, desafios e soluções, capítulo 3, Joana diz: procurando fugir da realidade, o paciente portador de insegurança, que vive experiências perturbadoras, não poucas vezes, recorre a mecanismos de apoio a fim de evitar o enfrentamento com a própria consciência, sendo, por isso mesmo, vítima de transtornos comportamentais que vitaliza sistematicamente, por escarcear-lhe o discernimento para o que é correto, razão pela qual a sua é uma conduta patológica. Então, quantas vezes a gente, a fim de evitar a própria consciência, a gente acaba se apoiando em coisas que não nos fazem crescer. Então, vamos trazer essa questão da bengala psicológica, né? Fazendo uma metáfora com o próprio corpo. Se eu torci o meu tornozelo, tudo bem, num primeiro momento eu não posso apoiar ele no chão. Eu vou precisar de uma ajuda, de uma bengala, enquanto ele se recupera. Agora, e se eu falo assim: ah, quer saber? Eu vou ficar com essa bengala para sempre. Porque assim eu não preciso andar muito, eu não preciso correr atrás da vida, eu vou ficar de coitadinho, né? E aí as pessoas vão cuidar de mim, e eu não quero mais sair dessa bengala. Eu prefiro abrir mão de pisar no chão, de andar com os dois pés, do que abrir mão do disfarce de dizer que eu sou coitadinha. Eu prefiro continuar andando de muleta, olha como eu sou coitadinha, do que falar, não, meu pé já se recuperou, agora deixa que eu cuido da minha própria vida. E eu faço isso emocionalmente. Ah, eu estou precisando de uma ajuda, alguém, emocionalmente eu não estou bem, eu ando meio triste, aí alguém vem para me dar apoio, mas daí fica tão gostoso. Que aí eu nunca mais quero sair dessa condição, porque eu prefiro viver com essa pessoa aqui me dando apoio. E passa a ser uma exploração. A gente passa a explorar o outro que veio para nos ajudar, e a gente não deixa mais ele embora porque é mais confortável para a gente viver com essa bengala. E isso é um paciente que foge da realidade, porque é inseguro e ao invés de ir se fortalecer e enfrentar a vida, prefere ficar nesses comportamentos que ele vitaliza sistematicamente, fugindo da realidade e esperando alguém vir para carregar o problema que é dele, o peso que é dele. Bom, agora vamos lá pro Amor Imbatível Amor, capítulo 3. A Joana vai dizer aqui, começa já contando para a gente um pouquinho do quanto que a gente precisa enfrentar os conteúdos internos. Não adianta jogar para o outro, deixa a bengala que carregue para mim. Não adianta negar. Ah, não, eu não tenho problema. Quem tem problema é o vizinho e eu vou levantar a bandeira em benefício dele. Eu vou para a rua, eu vou para a mídia, eu vou proteger os pobres e oprimidos, porque eu estou super bem, né? Então, ao invés de fugir de si mesmo, ao invés de pegar uma bengala e pedir para o outro ajudar a gente a carregar, Joana vai falando para a gente admitir a sombra e a nossa própria fragilidade, que é o primeiro passo para a gente resolver e enfrentar a nossa vida. Então, ela diz: esse trabalho de progressão que se pode lograr mediante conveniente terapia é muito doloroso. Olhar para a sombra não é fácil porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego. E, por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos aparentemente adormecidos. O seu despertar assusta porque conduz a novas vivências desagradáveis para o ego, né? O ego, no seu castelo, conseguiu mecanismos de defesa e domina soberano, reprimindo os sentimentos e disfarçando os conflitos, porquanto sabe
que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. É como se o ego, ele desse uma olhadinha assim, ó, bem de buraquinho de fechadura e falasse assim: nossa, essa sala lá dentro tá cheia de entulhos. Nossa, tem lixo, tem resto de coisa que precisa jogar fora, precisa fazer limpeza. Ai, quer saber? Eu não quero entrar aí, não. Aí o ego fala assim: olha aqui fora quanta coisa que tem para fazer. Ah, eu vou cuidar do lixo do vizinho, eu vou ajudar a filha não sei de quem, eu vou me envolver com causas sociais, eu vou para a igreja, eu vou para o centro, porque eu prefiro fazer esse movimento para me dar um alívio de que eu estou fazendo bem, eu estou ajudando todo mundo. E tá, de fato está, a gente não vai falar que não está. Mas eu já tenho chance de olhar para dentro de mim, lá no buraquinho da fechadura. Eu já tenho chance de ver minhas mazelas. Eu já posso ver as minhas sombras, meus conflitos, mas eu prefiro não olhar porque vai me dar um baita trabalho em enfrentar tudo isso. Então eu fujo. O ego prefere cuidar do mundo de fora. Não, olha quanta coisa que tem para fazer lá no mundo. Ih, tem tanta guerra para eu resolver, tem tanta fome, eu vou me dedicar lá fora, eu vou ganhar dinheiro, eu vou, seja lá o que for. Não que a gente não possa, deve. A gente deve fazer tudo isso. A gente não pode fazer apenas isso, porque existe um mundo aqui dentro que precisa ser cuidado. O que que a gente diria para uma pessoa que vive varrendo a rua, que vive lavando as calçadas, que vive pondo aguinha nos vasos, nas floreiras das casas, e quando alguém entra dentro da casa dela tem luxo, tem lixo, entulho, resto de coisa, sujeira, lugar muito com fedor e tudo mais. O que que a gente diria para ela? Que adianta, minha filha? Você fica aí do muro para fora, dando lustro na calçada e olha dentro da sua casa. Quem é que cuida bem da casa? É quem cuida da calçada, do jardim, do quarto, do banheiro, da lixeira. Eu preciso enfrentar tudo. Tudo isso faz parte da vida. Então é isso que Joana está dizendo. Não adianta a gente sair e ficar fazendo um monte de coisa linda lá fora apenas. A gente pode fazer um monte de coisa linda lá fora e depois voltar para cuidar do nosso mundo de dentro. Se eu não fizer isso, eu vou gerar sintomas e perturbações e transtornos futuros. Melhor cuidar já do que chegar num estado que eu já nem sei mais como eu cuido disso, já perturbou e eu já estou lá com um transtorno mental em vida futura. Ainda no Amor Imbatível Amor, mas agora no capítulo 4, Joana vai falar que muitas vezes a gente se aliena da vida porque a gente se envolve com muitos prazeres, e aí como se a gente estivesse passeando na terra, curtindo, viajando de férias, né. Ela diz: "Quanto mais divertimentos, mais fugas psicológicas". Quando eu encho a minha vida de um monte de coisa, agora eu vou na festa não sei do quê, agora eu vou no encontro não sei de quem, agora nós vamos para o cinema, agora nós vamos não sei aonde, e a gente vai, a gente vai, a gente vai, uhul, uhul, e é festa, menos tempo eu tenho para olhar para a sombra, para olhar para os próprios conteúdos, né. Então, mais fugas psicológicas e menos prazeres reais, porque essas alucinações não são prazeres reais, são prazeres sensoriais. É o gostosinho, é aquilo que, ai, que curtição, mas não realiza o espírito, não preenche, não alimenta a alma. Onde proliferam também surge a crueldade, a indiferença pelo sofrimento alheio, a ausência de solidariedade, porque o egoísmo deseja retirar o máximo de proveito da situação, do lugar, da oportunidade de fruir e iludir-se, como se fosse possível ignorar os desafios e os conflitos somente porque se busca anestesiá-los. Então, quando a gente vive nessa correria, nesses prazeres fugazes e que a gente enche de coisas, mas a gente se distancia da realidade. Nessa hora, a gente não enxerga a dor do outro, a gente só quer curtir e anestesiar e usufruir e prazer da carne, prazer sensorial e rir e brincar, é isso que a gente quer. A gente se distancia de tudo que é profundo, de tudo que é real, dos enfrentamentos, desse olhar para a vida como ela é. A gente cria um mundo da fantasia
e vive anestesiado, como se estivesse sob efeito de alucinógenos. Vamos lá agora para o despertar do espírito, capítulo 3. Joana fala da mesma forma, o uso de drogas estimulantes, acabei de falar dos efeitos alucinatórios, então mais ou menos a mesma história, ela vai dizer a respeito dessas viagens psicodélicas que a gente faz, ó, para escapar dos enfrentamentos. Da mesma forma, o uso de drogas estimulantes, umas, e alucinatórias, outras, que geram estados alterados de consciência, têm os seus estímulos nos grupos de desajustados que se reúnem por afinidades de propósitos e de comportamentos, permitindo-se as fugas espetaculares da realidade, que temem e tentam anular para as viagens ligeiras e traiçoeiras da volúpia dos prazeres falsos e de consequências imprevisíveis. De maneira poética, Joana nos dá uma corda daqueles bem dados, como se ela falasse: o que você pensa que está fazendo? Por que você está aí num estado alterado de consciência forçado por meio de alucinógenos? E porque você está aí rindo igual um bobo, você acha que pronto, você conseguiu um caminho para a solução do quê? Você nunca esteve tão enroscado na vida real. Você está se boicotando, atrasando o seu próprio progresso. Isso é ilusão, isso não é real, isso é fantasia. Põe os pezinhos no chão, põe os seus pezinhos no chão e vai viver a vida. E aprenda a ficar feliz pela superação dos obstáculos e dificuldades. E não alegrinho pela fuga dos obstáculos por meio de alucinógenos e outras coisas, né? Ainda no Despertar do Espírito, mas capítulo 2, ela também nos chama a atenção desse lema Carpe Diem, né? Aproveite o dia de hoje, tire o máximo de proveito, de prazer, tudo pode, né? Então ela diz: o homem moderno enfrenta a decadência dos postulados rígidos. Não tem mais limite, não tem mais. Hoje tudo pode, né? Então, assim, o homem moderno enfrenta a decadência dos postulados rígidos e obsoletos que herdou do passado em referência aos problemas humanos. A diversidade da conceituação sobre o que é realmente ético em relação ao comportamento psicológico, que abre espaço mental para o entendimento da complexidade dos conflitos e a liberação sexual, arrebatando as velhas comportas da ignorância em torno da sua legitimidade, entre muitos outros fatores, constitui motivações para as fugas espetaculares da realidade, para o surgimento de conturbações profundas que dominam largas faixas da emotividade. Então, ela está dizendo assim: tudo bem, tem valores que eram decadentes e a gente precisava ultrapassá-los e deixá-los para trás. Mas o problema é que a gente passou demais do limite a ponto de perder a ética. Antes existia castração, tinha coisas que eram proibidas assim, sem noção do porquê. Não tinha explicação do porquê era proibido, porque é feio, porque é tabu. E a gente precisou romper com isso para poder voar para o futuro e para a evolução. O problema é que a gente voou e perdeu as referências, e a gente agora vive no mundo da lua. A gente vive voando no ar, como ninguém sabe onde, cadê o chão? Cadê a realidade? Então a gente saiu de um polo de castração, de proibição, de tabu, e a gente hoje foi para uma liberação, que é o que a gente fala de libertinagem. Ah, faz o que você quiser, curta a vida, mas esse é um pensamento materialista. Se eu acredito em reencarnação, imortalidade da alma e progresso espiritual, como que eu vou perder a chance aqui na Terra de poder aproveitar cada instante, de tomar cuidado para não deixar o tempo passar só vivendo nessa volúpia, nesses prazeres? Então, é preciso muita consciência crítica, é preciso consciência para prestar atenção, vigiar e orar, para a gente não deixar a vida passar e a gente tá de festa em festa, de alucinógeno em alucinógeno, de prazeres sensoriais em prazeres sensoriais e fugindo de si mesmo. E a vida passa e a gente não amadurece, né? Então, é uma corda que Joana nos dá. Agora nós vamos lá para a psicologia da gratidão, que ela também vai falar sobre essa necessidade desse enfrentamento para a gente poder se realmente libertar. Então, na psicologia da gratidão, eu peguei lá no capítulo 6, Joana diz:
Toda vez quando surge um conflito que se expressa em forma de aflição e de insegurança emocional, torna-se necessário o enfrentamento lógico e frontal, é de frente com este, de modo que possa libertar-se mediante o uso da razão e do ajustamento psicológico que se fazem necessários. São distúrbios dessa natureza que empurram para o vício, para a dependência de drogas aditivas, para a dissimulação e as fugas da realidade, com transferência da responsabilidade para os outros. Ou seja, tem um problema aí, não vai enfrentar? Vai fingir que nada está acontecendo, lá, 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 vai jogar no colo do outro, não vai se responsabilizar? Não. Então, pronto, você deu o primeiro passo para perturbar a sua própria mente. E se você continuar fazendo isso, vai chegar uma hora que a perturbação é tanta que você acabou de instalar um transtorno mental para sua próxima vida, se não já nessa. Porque tem gente que perde a noção de si, de realidade, e faz uma fuga para o inconsciente e acaba tendo realmente psicoses, esquizofrenia, seja o que for, aqui. Então eu vou repetir, Joana de Ângeles está dizendo, em frente. Uma coisinha de cada vez é fácil de resolver. Eu não enfrentei essa coisinha, lá, 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 não existe. Joga, finge que não aconteceu, outra aqui, outra ali, outra lá. Eu vou gerando perturbação, eu não estou enfrentando, eu estou fugindo, negando. Chega uma hora que isso é tanto que eu acabei de perturbar o meu perispírito e eu vou gerar na próxima vida, se não nessa, um transtorno mental. Então, não quero ter transtorno mental. Se responsabilize pelos seus erros e dissolva-os, dilua-os, enfrente-os um por um. Não joga para trás, não joga para o outro, não finge que não existe, não foge. Em frente. Essa é a recomendação de Joana de Ângeles. E não dela só, do próprio Jesus. O que Jesus falou? Quando ele via e encontrava alguém com problema, ele curava essa pessoa. Ele libertava a pessoa do problema que ela carregava. Ele dizia: não quer passar por isso de novo? Então vá e não peques mais. Ou seja, continue andando, vai seguindo sua vida, vai, mas não faça o que você estava fazendo. Não fuja da realidade, não joga o problema para os outros, em frente. Fique consciente, não peques mais, não erre mais. Aprenda com o seu erro. Como que a gente faz? A gente erra e finge que não errou. A gente erra e olha para o outro lado. A gente erra, pega a nossa bengala e se põe de coitado, não tem como resolver. A gente erra e aponta para o outro que a culpa é do outro. Vai se perturbando, vai errando e não aprendendo, vai errando e não aprendendo, vai se perturbando, gera sintoma. Então, o que que Jesus estava dizendo? Vai e viva corretamente. Como é que eu faço para viver corretamente? Se eu sou imperfeito, tem hora que eu acerto e tem hora que eu erro, e aí? Ah, então pronto, errou? Não. Você errou? Arruma, arruma. Jesus não estava falando vai e seja perfeito, ou seja, nunca mais cometa erro. Ele estava dizendo não se comporte assim. Então, caso eu erre, eu preciso reformar, eu preciso rever, eu preciso consertar. Pronto. Aí eu dou mais um passinho. Acerta, acerta, errou? Arruma. Acerta, acerta, errou? Arruma. Esse é o caminho que a gente não vai acumulando lixo e não vai gerando perturbações futuras. E a gente vai agora para ainda a Psicologia da Gratidão, capítulo 7. Ela fala que essa história de querer fugir é ilusão. Então, Joana diz: essa fuga psicológica, resultado do temor do autoenfrentamento, transforma-se em transtornos de conduta. Começa com transtorno de conduta e depois vai ser transtorno mental. Como irritabilidade, insatisfação, melancolia, solidão. Primeira fase, né? Primeiro me incomodo, me irrito, nada me satisfaz, eu tô sempre triste, eu não gosto da vida, eu reclamo. Mas eu tô gerando problemas. A minha mente está sendo alimentada por essas condutas, por esse ponto de vista irritado, indignado, triste.
por supor que todos quantos se lhes acercam estão mais interessados naquilo que têm do que neles mesmos, nos seus problemas, preocupações e afetividade. O que, de certo modo, infelizmente, é quase sempre real. Ah, mas o que que eu queria? Eu queria que as pessoas se aproximassem de mim. Oi, Cris, eu vim aqui hoje para resolver os seus problemas. As pessoas vêm em busca. Dificilmente a gente consegue, a gente não consegue. Quantas vezes a gente liga para alguém? Oi, eu tô ligando para ver se você precisa de alguma coisa. Normalmente, oi, eu tô ligando porque eu preciso de uma ajuda. Sei lá, de cada 10 ligações que eu faço para alguém, provavelmente 9 é para pedir algum tipo de opinião, de ajuda, de direção, de apoio, de suporte. Dificilmente a gente sai ligando para as pessoas: "Oi, eu estou aqui, caso você precise, eu estou aqui para te ajudar. Oi, tudo bem com você? Estou aqui, você precisa de ajuda para enfrentar algum problema?" A gente não faz isso. Então não adianta cair na ilusão. Estamos em grau de evolução ainda muito atrasados. Precisamos muito. Então, quando eu precisar, eu peço, não tem problema. Pedi que se vos darei, né? Buscai e acharei, batei que se abrir-vos-á, não tem problema. E eu posso pedir ajuda. Agora, não fica sentado esperando alguém descobrir que eu tô com problema para alguém vir me ajudar, se me sentindo uma pobre coitada. Bom, então fica aqui esse convite para a gente prevenir. Hoje foi uma coisa de prevenção de transtornos, e a melhor forma que a gente tem de fazer essa prevenção é realmente tomando consciência do dia a dia, da sua conduta, das suas ações, para perceber quanto antes o equívoco, o erro, desatenção, e a gente poder atuar na solução o quanto antes, enquanto o problema é pequenininho. Assim, eu não deixo acumular questões de culpa, de irresponsabilidade, que podem depois ser tantas que acabam me arrastando para um transtorno mental. Então, vamos viver com mais consciência, arrumando as questões no dia a dia, não deixa acumular, não deixa passar. Vamos desenvolver o hábito de arrumar logo, de pedir perdão logo, de buscar uma compreensão logo. Não vamos deixar acumular problemas na nossa vida porque a gente está se perturbando dia a dia. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!